Meus amigos, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira. Vou fazer hoje aqui um trabalho muito especial. É um trabalho que é completamente inédito. Ele, ele rebate com exemplos, com fundamentos, economistas que não conhecem o que é inflação, não conhecem o que é moeda, porque eles não têm conhecimento a respeito da partida dobrada e da contabilidade. São instrumentos necessários para que se entenda de moeda, de inflação e de orçamento fiscal. Se você reparar, de uma maneira geral, os economistas não estão preparados para desempenhar as funções que eles desempenham, por exemplo, chefiar ou ser responsável pelo orçamento fiscal do governo, já que ele não tem a formação básica para isso. Eu acho também que os economistas não têm formação básica para conduzir a política monetária, e isso em termos mundiais. Não tem. Basta você ver quantos anos tem que como, só é utilizada como estratégia para combater a inflação, juros altos. Qual é o resultado? As dívidas dos países estão enormes. A inflação continua e não se resolve. Por quê? Primeiro, porque está errada. Segundo, porque eu acho um absurdo levar tantos anos e sem sequer tentar uma outra estratégia para ver como combater o ano. Tem tantas. Estados Unidos combateu os juros altos, aplicando juros mais baixos do que o crescimento da economia. Uma coisa lógica, lógica que ajuda a economia a crescer, é ao contrário. Se você vê o Brasil aqui agora, estão lutando para que o Brasil não cresça. E o Brasil está crescendo uma enormidade, 2,5%, 2,8%, sei lá. Uma enormidade, um país com 250 milhões de habitantes, 8,5 milhões de quilômetros quadrados, com todas as matérias-primas, com todos os recursos naturais necessários para o desenvolvimento de uma grande nação. E a política é medíocre. A política quer combater o crescimento da economia para poder combater a inflação. É de um absurdo total. E segundo, isso também faz parte do esquema geral. É o sistema monetário. O sistema monetário, o sistema financeiro mundial, eles usam essa política para fazer transferência de rendas. Quem é o maior beneficiário dessa política monetária de juros altos? É o sistema financeiro. E quem é que toma conta dessa política? É o sistema financeiro. Gera todos, praticamente todos os presidentes de bancos centrais, é, presidente de Banco Central, ministro de Economia, tudo isso vem da área econômico-financeira. É verdade, porque é a área econômico-financeira que trata desses assuntos. Só que é um fracasso absoluto. Eu acho que atinge o objetivo dele, transferir rendas para o sistema financeiro. Ok, mas vamos lá. Esse trabalho, eu vou aqui comentar o meu trabalho que eu fiz recentemente, e de vez em quando eu vou chamar. Eu vou fazer vou ler junto com vocês e vou fazer observações. Tá certo? O que é inflação? Bom, antes de tudo, devo dizer o seguinte: olha aqui, inflação não é monetária. Inflação é tão somente econômica. Isso é o contrário do que todos os economistas dizem, inclusive o Milton Friedman, Roberto Campos, né? O Roberto Campos Neto, o Paulo Guedes e outros menos dotados. Mas eles dizem exatamente ao contrário do que isso. Só que eles dizem teoricamente, eles não têm nenhum argumento, nenhum fundamento
com exemplo para mostrar o porquê. E eu tenho. O meu trabalho tem todo o exemplo mostrando o porquê que a inflação não é monetária, é tão somente um fenômeno econômico. Tá bem? Bom, vamos lá. O que é inflação? É aumento do valor monetário, ou seja, aumento de preço generalizado dos produtos, bens e serviços. Um minutinho só para melhorar aqui. Destarte, a moeda jamais perderá ou ganhará poder aquisitivo, já que é o aumento do valor monetário. A inflação simplesmente atualiza o valor monetário, aumentando. Nesse processo de atualização, os consumidores compradores perdem a quantidade monetária referente ao aumento de preço. E automaticamente, os empresários vendedores ganham esta mesma quantidade monetária plenamente de acordo com a teoria da partida dobrada. Deve observar que esse processo de compra e venda ao mesmo tempo exatamente é a teoria da partida dobrada. Se eu ganho do lado, perco do outro. Observe isso com carinho para vocês dominarem esse assunto. Obviamente, a moeda que é neutra não sofre nem produz nenhum efeito ao desempenhar sua função de meio de troca. Claro que não. Se ela perde de um lado, um ganho. Do outro lado, se ela perde de um lado, do outro lado, se perde o consumidor, ganha o empresário. Tá certo? Como os responsáveis por ganhos e perdas do poder aquisitivo são os consumidores, os perdedores e os empresários ganhadores, não há perda ou ganho de poder aquisitivo da moeda. Ela é comprovadamente inútil. Vocês verão aí com mais clareza ainda mais abaixo. O poder aquisitivo é determinado pelo preço. Por exemplo, se tem 1.000 e se o preço pior de cada saco de açúcar é 100, né? É 100, então o preço é a quantidade de unidade monetária. Portanto, o meu PA em relação ao açúcar é dividido. O PA é dividido o PA pelo PO, ou seja, o poder aquisitivo dividido pelo preço dá quantas unidades eu vou comprar de um determinado produto, no caso aí, sacos de açúcar. Podemos observar facilmente que se só o preço for aumentado, isso aqui é interessantíssimo. Eu acho que vocês devem observar para compreender bem o que está acontecendo. O poder aquisitivo do comprador é diminuído ao ser transferido instantaneamente para o vendedor, o qual é sempre o ganhador nessas transações. Prestem bem atenção nisso aqui, que vai ter detalhes interessantes. Vamos observar o seguinte: conforme o exemplo acima, o meu PA é em relação ao saco de açúcar, 1.000 dividido por 5, 10 sacos. Esse é o meu PA. Eu posso comprar, meu poder aquisitivo é equivalente a 10 sacos de açúcar. Se o preço do saco de açúcar subir para 125, o meu PA diminuirá para 8 sacos. Se o preço aumentar para 200, o PA cairá para 5 sacos e assim por diante, para ficar, e assim por diante. Então, para ficar mais claro, eu vou colocar aqui, olha, o PA é de 1.000 dividido por 100 é 10 sacos. Eu aumento o preço para 120, de 100 para 125. O que cai? Cai o número de sacos. Simplesmente isso. A moeda aqui, o poder aquisitivo, continua a mesma coisa. O preço aumenta, diminui a quantidade de sacos a comprar. O preço aumenta, diminui a quantidade de sacos a comprar e assim por diante. Podemos concluir mais uma vez, e mais claro, que a perda do poder aquisitivo acontece na quantidade de sacos e é provocada simplesmente pelo aumento de preço, inflação. A quantidade da moeda é invariável. Você olhou aqui, é 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Agora 100, 125, 120, 200. Inversamente aqui, os sacos 10, 8, 5. Tá certo? Então vamos lá. Lógico, é por sua invariabilidade que ela é usada como moeda de troca. Se a moeda fosse uma coisa que variasse, não se veria como moeda de troca. É por isso, por exemplo, o ouro foi substituído. Hoje são as moedas fiduciárias. Por que o ouro foi substituído? Porque ele tem, né? A moeda de ouro tem valor intrínseco. O ouro pode, como moeda, conceito de moeda, e se confundiu muito o conceito de moeda com valor intrínseco, como moeda, ele poderia não variar, ele não vai variar, mas o valor intrínseco dele variava. O ouro sobe ou desce. Isso afeta o valor da moeda.
Tá certo? É por isso. É muito importante observar que o PA, o poder aquisitivo, para o PA cair, não é necessário que haja compra imediata após o aumento de preço. Observe isso. Eu aumentei o preço aqui, não precisa imediatamente que eu compre para ele cair o preço. Tá certo? Não é necessário que haja compra imediata após o aumento de preço. Imaginemos que eu tinha o poder de comprar 10 sacos de açúcar a 10, mas não fiz. 3 meses depois fui comprar o açúcar e só comprei 5 sacos. Por quê? Porque o preço tinha aumentado para 200. Ou seja, é o aumento de preço. Quando o aumento de preço vai lá para cima, o poder aquisitivo da moeda cai. Não é o contrário. Não é o poder aquisitivo da moeda que cai e faz a inflação. Isso é fundamental que se entenda, porque a grande esmagadora maioria dos economistas dizem esta grande bobagem, esta grande idiotice, essa grande falta de compreensão do que seja moeda. Tá certo? Diz, você vê o Fernando Urich, o economista Fernando Urich, ele abre um vídeo dele dizendo isso. A inflação é a perda do poder aquisitivo do dinheiro. Estupidez. É muito, muito errado isso. Isso não tem sentido nenhum. Isso prova somente incompetência, falta de conhecimento do que é moeda. Conclusão mais do que óbvia. É a inflação que reduz o poder aquisitivo do dinheiro. Isso é óbvio. E não a perda do poder aquisitivo, a perda do poder aquisitivo do dinheiro que gera inflação, como diz erroneamente Fernando Urso. Ele diz e abre um vídeo dele dizendo isso. Nós vamos ter aí e mostrar para vocês um pedaço do vídeo dele. Os consumidores pagarão o valor aumentado e receberão maior quantidade de sacos de açúcar, e os empresários receberão o valor aumentado e entregarão uma menor quantidade de sacos de açúcar. Como não há nenhum efeito monetário nessa operação, a perda será provocada pelo preço mais alto, lógico, pago pelos compradores, que redundou na diminuição da quantidade comprada. Podemos, com total segurança e acerto, concluir que a moeda é simplesmente uma unidade de conta e meio de troca, somente isso. Se fosse alguma coisa diferente disso, não poderia ser moeda. A moeda de troca, para ser uma moeda de troca, ela não tem que ter influência sobre o preço em nada. A característica sine qua non de uma medida é a sua neutralidade, falta de qualquer valor material, simplicidade, para que a sua função de medir possa ser exercida sem qualquer influência. Peso, metro, litro, quilograma, etc., são exemplos de medidas cuja principal característica é a invariabilidade. Parece que não sai. Se compramos um litro de gasolina ontem por 6 e hoje são 7, com certeza não foi o litro que variou, tá certo? Daí a grande vantagem da moeda fiduciária, a mais simples de todas as moedas, sem influência alguma, e a mais confiável por ser emitida pelo governo, e que a receberá por conta dos seus serviços prestados. Ele emite e ele mesmo recebe. Você vai lá e paga o serviço do governo com a moeda que ele emitiu. Então, isso é uma confiabilidade muito grande. Acho que as criptomoedas jamais serão moeda corrente, pois são muito sofisticadas e, em princípio, geridas pela iniciativa privada. Isso não dá certo nunca. Vão encher de golpes, como deve estar acontecendo a toda hora. As moedas existem há mais de 5.000 anos e são de uma simplicidade inigualável. E os economistas não as conhecem. Olha ali a moeda aí. Esses economistas todos que eu citei aqui agora, nenhum deles conhece moeda. Não sabe o significado delas. Né? Pensam que o dinheiro ou moedas perdem poder aquisitivo. Todos eles pensam, inclusive o Milton Friedman, o Roberto Campos, que a moeda perde poder aquisitivo. Isto é hilário, para não dizer outra coisa. O economista Fernando Urch, num dos seus vídeos sobre inflação, citado abaixo, afirma com convicção, ele é bastante convicto em tudo que fala, que a inflação é a perda do poder aquisitivo do dinheiro. Só que na escola dele, ele subscreve, a escola austríaca, não sabe que a moeda fiduciária não tem poder aquisitivo. Quem o tem é o possuidor da moeda.
Simplesmente isso. Essa escola, essa escola austríaca é um desastre em relação à moeda, não sabe nada de moeda. Inclusive, o von Mises fala na perda de compra da moeda. Como perder algo que você não tem é impossível, inexplicável. O mais interessante é que o economista Fernando Ures, que é o verdadeiro João faz tudo, nunca vi, ele fala de todos os assuntos, bota qualquer assunto ele fala, que faz comentários em vídeos de tudo que ele passa pela frente, inclusive sobre enchentes de Porto Alegre. Ele fez um vídeo dizendo como devia fazer para melhorar, para evitar a destruição de Porto Alegre pelas enchentes. É um versátil, muito versátil. O João faz tudo. Agora não tem profundidade, tá certo? Geralmente o João faz tudo é isso. O João faz tudo, entende tudo, mas profundidade não tem nenhuma delas. Pensa que é e será, um pouco tempo, uma autoridade em criptomoedas, especificamente Bitcoin. Se você vê o Fernando Luiz falando de criptomoedas, você pensa que esse aqui é a maior autoridade do mundo em criptomoeda é ele. Eu nunca vi, ele tem uma segurança muito grande ao falar das coisas que ele não sabe. Olha, a moeda tem mais de 5 mil anos. O Fernando pensa que a moeda tem poder aquisitivo e perde poder aquisitivo. Uma moeda simples, particularmente as fiduciárias. As fiduciárias são extremamente simples, simples demais. E eu acho que por isso a moeda fiduciária vai ficar aí para sempre. Para sempre, por exemplo, o maior tempo possível, porque nada vai substituí-la. Acho muito difícil, Fernando, porque a moeda é incomparavelmente mais simples. Tem mais de 5 mil anos de uso e você tem ainda muita dificuldade de entendê-la e querer ser uma autoridade em criptomoedas, especificamente Bitcoin, é muito difícil, Fernando. As criptomoedas são originadas de novas tecnologias e ainda muito pouco utilizadas e conhecidas. A moeda não perde poder de compra. E aqui tem mais um quadro que eu gostaria que vocês analisassem, aí mais devagar, e vão ver que esse quadro aqui não existe nenhuma perda de poder de compra. As moedas aqui, começa com 1.000 aqui, termina com 1.000 no final. Não acontece nada com elas, são transferidas disso aqui para cá, todas transferidas, esse 1.000 foi todo transferido para o lado de cá. Esse 1.000 era dos consumidores, originalmente. Então trocaram todas as suas moedas pela quantidade de produtos e colocou tudo aqui. Só que na quantidade de produtos que eles poderiam ter comprado 100, compraram apenas 72. Por quê? Porque perderam, né? Perdeu. Por quê? Aumento da inflação. O aumento da inflação provocou perda de poder aquisitivo do consumidor e ganho do empresário. E aqui está o grande jogo dessa inflação. Transfere recursos de consumidores para empresários. É lógico que ele não quer acabar nunca com essa fortuna, com essa moleza, e o sistema financeiro se beneficia disso. É fácil observarmos através desse exemplo, porque dois, é extremamente simples e didático, que é o poder de compra da moeda é flexível. E, portanto, os economistas que falam da perda do poder de compra da moeda, como Milton Friedman, Roberto Campos, Tom Mises, Paulo Guedes, Bruno Musi, Fernando Urich e outros menos devotados são vacilões em relação à moeda. Outra pessoa não entende muito. A manada que segue o Milton Friedman é quilométrica e quase não tem fim. Agora, olhem, porque eu sou professor na área contábil financeira há mais de 40 anos. Todos os mestrados, os MBAs, MBA, o mestrado oficial da Fundação, nunca ensinei. Nos MBAs da Fundação, do IBMEC e da PUC, eu ensinei todos eles. Todos eles, esses cursos são cheios de economistas. E economista praticamente quase que se recusam a estudar contabilidade, porque acham uma coisa muito cima, coisa velha. Partida dobrada, eles nem cheiram. Eles já ouviram falar, os melhores já ouviram falar, os outros, mais de 80%, nunca nem ouviu falar sobre partida dobrada.
E eu fiz uma campanha tremenda em cima disso, mas fui derrotado, porque eles não têm o menor interesse. Agora, todos esses erros que vocês estão vendo aqui, é uma teoria minha, eu provo a todo instante. Não sei o que esses economistas sabem, não sei. Mas tenho certeza que todos eles não sabem. Teoria da partida dobrada e contabilidade. Se soubessem, uma grande percentagem da manada poderia perceber ou montar um quadro com o Q2 acima para se certificar que é impossível que a moeda possa perder poder de compra. Olha, eu preferi deixar essa análise aí para vocês, que eu quero botar aqui uma parte do vídeo e fica muito grande se eu botar. Vocês lendo aí, vocês vão procurar entender. Se tiver dúvida, pode me ligar, etc. E é um vídeo, né? Um vídeo vocês podem repetir várias vezes. Aqui. Podemos observar que nessa operação que não houve perda de poder aquisitivo da moeda, pois os consumidores ficaram com 800 e transferiram 200 para os empresários. O que significa que o poder aquisitivo consolidado continua o mesmo. É só vocês olharem isso aí, perceber. Transfere-se, negocia o quê? Consumidores são os compradores e os vendedores são os empresários. Então, negocia entre eles. Os consumidores transferem o poder aquisitivo deles para os empresários e os empresários os produtos para os consumidores. Só que o, os consumidores transferem todos os seus recursos, no caso, são 100 produtos, né? 100 produtos para adquirir, que poderia adquirir os 100 produtos ao preço de 10, mas o aumento de preço não permitiu. Eles transferiram todo o dinheiro e receberam menos. Receberam quanto? 72, parece. Receberam 72 unidades do produto que eles estão negociando. Ou seja, perderam 28 unidades. É fácil de entender isso aí. Tá certo? E por aí vai. Olha aqui. É ainda, e ainda podemos notar que quando o preço é aumentado, por exemplo, passando de 10 para 12,50, a moeda não perde valor. Pois se o comprador perde pagando o valor atualizado, 12,50, nesse momento o vendedor é quem ganha o valor perdido pelo comprador. Então, a perda e ganho se distribuem entre compradores e vendedores. Aliás, a perda sempre é do comprador e o ganho sempre é do vendedor, do empresário. Por quê? Porque eles é que dominam e que definem qual é o preço. Para ficar absolutamente claro, quando os consumidores pagam 200, eles perdem 40 de poder aquisitivo, porque os preços aumentaram 25%. Ou seja, os 160 que pagariam antes do aumento do preço, agora não são suficientes. Depois do aumento, o valor a ser pago será 200. Houve algum efeito monetário até aqui? Não. O que houve foi o aumento de preço, que é um fenômeno econômico. E aí está a minha grande tese. Inflação não é monetária. A inflação é econômica. Ou seja, os consumidores pagaram a mais 40, que é tão somente fruto do aumento de preço, um fenômeno econômico. Tá certo? Em relação aos empresários, algum efeito monetário? Não. Também. Os empresários receberam 200, ganharam 40, pois antes do aumento receberiam 160, mas agora receberam 200. Conclusão: o aumento de preço promovido pelos empresários são ganhos por eles mesmos e corresponde exatamente à mesma perda dos consumidores. Aqui, meu amigo, não é de esconder o céu com a peneira, como o Roberto Campos e etc. E o senhor, eu estou falando do Fernando porque ele tá constantemente na internet e constantemente cometendo os mesmos erros. Prova incontestável de que a moeda é só meio de troca. A moeda notoriamente é nula, é apenas um meio de troca. Se não fosse nula, ela não poderia ser meio de troca. A perda ou ganho econômico será determinada na quantidade. Quando há aumento de preço, o consumidor paga o valor atualizado e recebe menos quantidade de existentes do que receberiam antes do aumento. E os empresários recebem o valor atualizado e entregam menos unidades do que teriam entregue antes do aumento. Para simplificar mais ainda, mostraremos esse novo quadro que acabo de elaborar. Foi hoje mesmo que eu fiz esse quadro, visando simplificar. Se vocês olharem esse quadro, nem mexam com moeda. Nem mexam. Olha aqui.
todo o poder aquisitivo aqui do consumidor, dos consumidores, é transferido para onde? Para os empresários aqui, ó. Pá, sai daqui e vem para cá, sai daqui e vem para cá, e assim por dentro. Todo ele é transferido. Como ele transfere todo, o que que acontece? Ele só recebe 61 produtos. Ele poderia ter recebido 100, recebe 61. Então eles perderam 39. Quem ganhou? Os empresários ganharam 39 unidades. Leiam devagarzinho e tentem entender esse quadro, que é muito fácil, vai facilitar a vida de vocês tremendamente. E aqui tem todos os títulos aqui, são descritos aqui para vocês entenderem com facilidade, tá certo? Ainda podemos dizer que a moeda não tem poder aquisitivo, ela é apenas um meio de troca por excelência. Quem tem poder aquisitivo são os compradores. Se os preços aumentam, inflacionários ou não, aliás, todo aumento de preço é inflacionário. Basta apenas que ele se generalize. Os compradores precisarão de mais moeda, mas não porque a moeda perde poder aquisitivo ou valor, mas porque os preços aumentaram. Isso é completamente diferente do que diz o senhor Fernando hoje. Né? A moeda não perde poder aquisitivo, a menos que os preços dos produtos, bens e serviços aumentem. Se você tem uma moeda na mão e os preços estão aí parados, ela vai ficar parada a vida toda. Não vai ser ela que vai diminuir para provocar inflação. Não, ao contrário. A inflação se dá e faz a moeda diminuir o poder aquisitivo dela. Isso é que é a coisa mais importante entender isso tudo aí. Exatamente o oposto do que pensa Friedman, que pensa Alberto Campos, avô e neto, o que pensa Paulo Guedes, o que pensa outros menos dotados aí. Essas duas conclusões acima, A e B, são exatamente o contrário que a esmagadora maioria dos economistas afirma com convicção. Veja que frases mais ignorantes que eu já vi. Isso significa que eu não sei nada. Não sei o que é débito e crédito, não sei o que é partida doblada, não sei o que é contabilidade, não sei o que é inflação, não sei o que é moeda. Essa frase diz tudo. Quando todos, ou a maior parte dos preços está subindo, é porque o dinheiro está perdendo valor. Que loucura! Os preços sobem porque a moeda perde valor. Não, é o contrário, meu amigo. A moeda perde valor quando os preços sobem. Daí os exercícios, só que vocês falam isso com teoria. E acho que tem autoridade para dizer essas coisas e ficar ileso e ninguém falar nada. Ninguém fala nada, porque a grande maioria das pessoas não entende disso. Tá certo? Basta que alguém como eu, que sou especialista em account 5G, expert em account 5G, e sou especialista e tenho um grande expertise em teoria da partida básica, que eu vejo os erros absurdos que vocês cometem. Olha só, quando todos, ou a maior parte dos preços está subindo, é porque o dinheiro está perdendo valor. Olha, esta frase é uma das frases mais representativas da ignorância dos economistas sobre a moeda, a inflação e a teoria da partida básica contida nesse vídeo de cidade. Veja o vídeo do Fernando. É uma blasfêmia esse vídeo. Eu nunca vi tanto erro num vídeo só. Podemos considerar esta análise que fizemos uma prova concreta, real, de que a moeda não perde poder de compra. E eu desafio qualquer um desses aí provar que eu estou errado. Desafio a, a, a mostrarem exemplos. Não venham para cá com conversinha mole de teoria. Não me interessa, não interessa a ninguém. Chegou a hora de definir, de mostrar, de exemplificar. Desafio a qualquer um mostrar que eu estou errado. E se eu tiver, não tem problema nenhum, eu agradeço. Simplesmente eu agradeço. Eu vou aprender. Tá certo? Este é óbvio. Então é óbvio, a moeda é neutra, como deve ser, sem influência alguma na sua função de meio de troca. Finalmente, poderíamos fazer uma analogia entre a moeda e a bolinha de tênis. Essa serve para medir ah, ganhos e pontos ganhos e perdidos pelos jogadores. Nunca ouvi um jogador dizer que perdeu ou ganhou porque a bolinha diminuiu ou aumentou de tamanho. Numa partida de tênis, a bolinha não muda de tamanho. Assim como nas transações de negócio, a moeda não muda de valor. Olha só, se a bolinha mudasse de tamanho, por exemplo, estou jogando a partida, a primeira partida, né?
Aí bolinha pequena. Aí eu pá, ganho folgadamente. Aí muda o tamanho da bola. Aí o outro cara ganha para mim. Final do jogo. Quem foi que ganhou? Quem foi o melhor? Quem foi o melhor jogador? Não dá para saber. É a mesma coisa aqui na moeda, meu amigo. Se a moeda muda de valor, qual é o preço que você está pagando? É o preço justo, não é? É o preço correto? Você pode confiar nesse preço? Não dá. A moeda tem que ser invariável. E ela é. É por isso que ela é meio de troca. E você não pode ter o litro, o, o quilograma, não pode variar de tamanho. Quando eu tenho 1 quilo de açúcar, é 1 quilo de açúcar. No outro dia, se o quilo de açúcar era 10, passou para 20, foi o açúcar que subiu de preço, e não na balança. Ok? Muito bem. Meus amigos, olha só. Eu estava pensando em colocar uma parte, um recorte aqui do vídeo desse, desse famoso vídeo aí do Fernando Ruas, que eu nunca vi um vídeo que tem tanto erro. E não é só um, não, mas tem outros vídeos que são muito mais errados ainda do que esse. Ele chega ao ponto, nesse vídeo, de dizer que a inflação, o índice de inflação deveria medir a variação da moeda. Olha que estupidez. A variação da inflação deveria. Né? A inflação sobe um 50%, 1,50%. Eu pego o valor da moeda e divido por 1,50. É isso que ele quer. É de uma estupidez. Ele não olha para a realidade. A moeda não vai acontecer isso, não, meu amigo. O preço aumenta sim. O preço de uma mercadoria, como eu tenho um tal Humberto Marx, que ele deu um exemplo na lata de Coca-Cola, como esse cara é ignorante, Humberto Marx. Ele disse que o preço de uma latinha de Coca-Cola era R$ 1, não sei a coisa, e hoje é 5. Eu suponho. Ele disse assim, cara, o que foi que houve? A moeda que desvalorizou. Não a Coca-Cola. A Coca-Cola é a mesma coisa. A latinha de Coca-Cola é a mesma coisa, mudou ali talvez um símbolo, um logomarca, alguma coisa, mas é a mesma coisa. É a coisa mais idiota que eu já vi. No contrário, a moeda não tem o que mudar. Quem tem que mudar é o produto. Numa latinha de Coca-Cola, que ele não sabe, eu sei, porque eu trabalhei na Coca-Cola, tem o alumínio que custa caro, tem a tecnologia usada para fazer tudo aquilo, custa muito caro e varia muito. Tem o açúcar varia enormemente de preço. Para fazer o xarope, tem a mão de obra. Todas essas coisas compostas para fazer o preço. E ele dizer que a mercadoria, ele disse de uma maneira geral, a mercadoria, o produto não varia, quem varia é o preço da moeda, que a mercadoria é a mercadoria. Isso é de uma estupidez que eu nunca vi alguém. Esse cara não pode ser solto aí. Esse cara tem que ser preso. E dizer uma monstruosidade dessa, que a mercadoria não varia de preço, quem varia é a moeda, tem que ir para a cadeia. Cadeira elétrica nele. Pessoal, então eu voltarei depois fazer outros comentários, tá? Eu agradeço imensamente vocês aí e agradeceria mais ainda se eu tivesse um feedback de vocês me criticando. Olha, eu tenho um prazer de ouvir críticas, porque toda crítica para mim ela é útil, porque se eu pressentir, se eu perceber que eu estou errado, quem ganha sou eu. Eu aprendo com a crítica. Eu não sou tão convicto como o Fernando Ures.
Fernando hoje tem uma convicção. E você sabe, vou dizer um segredo para você, Fernando. Acho que já disse aí para você no outro vídeo. A convicção estraga, impede que você desenvolva. Porque você sendo convicto da sua bobagem, você não olha mais para ela. E eu não, Fernando. Eu não sou convicto das coisas que eu digo. A todo instante estou revendo minhas coisas, as coisas que eu estou falando, eu estou praticamente revendo todas elas. Estou sempre aberto com a crítica, porque eu mesmo não vou ter o tempo e nem interesse de estar toda hora olhando para o que eu disse. Então, eu agradeço muito quando as pessoas me criticam. E já mudei tanta coisa, tanto conceito em minha vida de vida crítica, e continuarei mudando. Mas só que eu evoluo. Eu ando para frente, tá? Obrigado e até a próxima.